significa ser livre? Será que nós somos livres ao fazer tudo o que a gente quer? Ou será que existem outras possibilidades de enxergar a liberdade? E o que significa ser esclarecido? O que é o esclarecimento? Será que esclarecimento tem a ver com sair da minoridade intelectual? Estes e outros temas nós vamos tratar aqui no vídeo de hoje, a partir do pensamento de um filósofo fundamental chamado Immanuel Kant. Sempre que a gente fala em liberdade, é muito comum que venha à nossa mente aquela ideia de que ser livre é fazer tudo o que se quer. Só que para um filósofo do século XVIII, XIX, Immanuel Kant, a liberdade não está ligada a fazer o que se quer. Muito pelo contrário, liberdade para Kant é sinônimo de dever, de obrigação. Mas cuidado, né? Como assim? Liberdade e obrigação não são coisas antagônicas, não são contrárias? Aí que entra a originalidade do Kant, porque para ele liberdade é obedecer um dever no interno da razão. É um dever que está em cada ser humano, mas não de maneira individual, o dever do Mateus, o dever do João, o dever da Maria, o dever da Marilena. Não. Liberdade é obedecer um dever universal da razão. E esse dever o Kant vai chamar de imperativo categórico. Nós, seres humanos, somos os únicos animais que temos a capacidade do autogoverno. Nós temos a capacidade de adiar uma satisfação, por exemplo, diferente de qualquer outro animal. Então nós temos um mecanismo, um dispositivo dentro da gente que nos guia a agir dessa ou daquela forma. Mas cuidado, diferente da moral religiosa, por exemplo, a moral kantiana não diz que você deve ou não deve fazer isso ou aquilo. E o imperativo categórico, dessa forma, ele pode ser resumido da seguinte maneira: age de tal forma que a máxima da sua ação seja passível de se tornar uma lei universal da natureza. O que o Kant está querendo dizer com essa frase? Você teria coragem de que a mentira fosse uma lei universal da natureza? Não? Então não minta. Você teria coragem que o assassinato se tornasse uma lei universal da natureza? Não, então não mate. Perceba a diferença, por exemplo, da ética cristã e da ética kantiana. Os 10 mandamentos dizem não mate, não roube. Kant vai dizer não faça aquilo que você não quer que se torne uma lei universal da natureza. E para ficar mais claro o que é o imperativo categórico, o Kant vai contrapor ele ao imperativo hipotético. O imperativo hipotético é aquele que está circunscrito a uma situação, aquele que busca uma recompensa ou está vinculado a um castigo, a uma punição. Por exemplo, se você entra num ônibus e você não senta no lugar que está reservado a idoso, você agiu segundo o imperativo categórico ou segundo o imperativo hipotético? O que o Kant responderia? Eu acho que ele responderia depende. Se você não sentou ali porque tem uma plaquinha e você está com receio, está com medo de que alguém julgue o seu comportamento, você está com medo de uma punição moral, de alguma retaliação, você agiu segundo o imperativo categórico, hipotético. Agora, se você não sentou no lugar do idoso porque você sabe que é o correto a fazer, independente da situação, independente se você vai ter uma recompensa ou uma punição, você agiu segundo o imperativo categórico. Ou seja, agir de acordo com o imperativo categórico é agir de acordo com a lei interna da razão, com o dever moral que está dentro de cada ser humano. Muito bem. Dessa maneira, quando a gente diz, por exemplo, para os nossos filhos, Joãozinho, empresta o seu carrinho para o Miguel, porque quando você estiver sem ele, empresta para você também. Segundo Kant, essa é uma maneira incorreta de educar os filhos. Por quê? Porque nós estamos agindo segundo o imperativo hipotético, não é? Nós estamos condicionando a ação do nosso filho a uma recompensa ou a uma punição. Como seria, digamos, a maneira ética de agir nesse exemplo trivial? Filho, empreste o carrinho para o Miguel porque é legal emprestar, porque é legal ver a felicidade do seu amigo. Não dizer que vai receber de volta. Ou um outro exemplo do senso comum. Não minta, porque isso pode ter consequências graves. Alguém pode descobrir sua mentira, a mentira tem pernas curtas, etc. Essa é uma maneira de, digamos, não muito ética, segundo Kant. Por quê?
porque o que está em voga aqui é a punição, né, a consequência da tua ação. E a consequência da tua ação significa que a ética estaria vinculada ao resultado, mas a ética kantiana é pautada na intenção. Por que eu ajo da maneira que eu ajo? O Kant está falando das condições de possibilidade da ação e da liberdade. E um desdobramento dessa frase do imperativo categórico é a seguinte: age de tal modo que leve em consideração a humanidade sempre como um fim e nunca como um meio. Ou seja, age de tal modo que o outro ser humano sempre seja um fim em si mesmo e nunca um meio para você alcançar alguns objetivos. Essa noção está ligada diretamente a outro conceito do Kant, que é o conceito de dignidade da pessoa humana. O Kant vai falar o seguinte: algumas coisas têm preço, que podem ser trocadas, substituídas, outras têm valor. E o que é que tem valor? O que tem valor é o ser humano. Um ser humano jamais pode ser trocado, jamais pode ser vendido, jamais pode ser usado como meio para determinadas coisas. E essa é a ponte para um texto curto do Kant chamado Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? Esclarecimento aqui para o Kant é sinônimo de iluminismo. Então Kant vai dizer o seguinte: o ser humano esclarecido é aquele que pensa por si mesmo. Sapere aude, né, em latim, ouse saber. Esse é o lema do iluminismo. Lembrando que o Kant foi um grande expoente do iluminismo alemão, né? E o homem esclarecido, o ser humano esclarecido, é aquele que saiu da minoridade. O Kant usa um conceito, né, uma metáfora, né, uma alusão à vida individual. Sair da minoridade. O que é o menor de idade? É aquele que depende, que está sob a tutela de alguém. E o Kant diz: a pessoa, o ser humano esclarecido, é aquele que pensa por si mesmo, aquele que não está sob a tutela do Estado, da religião, da moral vigente, é aquele que pensa por si. Então, nós, diz ele, né, já estamos numa época de possibilidade de se desvencilhar de tudo isso. E quem não pensa por si é porque ou é covarde ou é preguiçoso. Então, se nós conseguimos sair da preguiça e da covardia, nós conseguimos pensar por nós mesmos. Nós conseguimos a autonomia do pensamento, a possibilidade de construir algo genuíno, original, algo que de fato é esclarecido. Muito bem, e um dos caminhos para a gente chegar ao esclarecimento é o uso público da razão. O Kant vai contrapor o uso público ao uso privado da razão. Isso não tem a ver com o número de pessoas, não é? Por exemplo, um pastor que está num culto para 1000 pessoas, ele está fazendo uso privado da razão. Por quê? Porque ele está falando para os seus pares, ele está falando para quem está predisposto a ouvir os seus argumentos. Agora, o uso público da razão é colocar os seus argumentos em xeque, é falar para quem não necessariamente vai concordar com você. Esse é um ponto fundamental para o esclarecimento. Não que eu vou seguir o que o outro está falando, não que eu vou usar como guia, muito pelo contrário. Eu vou contrapor os meus pensamentos ao pensamento daquela pessoa que é divergente de mim, e aí sim tentar chegar num consenso, crescer, construir, ou seja, me esclarecer. Então, fazer uso do livro, fazer uso do discurso de alguém, sempre levando em consideração essa noção de criticidade, essa noção de usar aquele argumento, aquele raciocínio, aquela ação em prol do esclarecimento. E não ser levado, né, para usar uma expressão do Nietzsche, como moral de rebanho. Então, o uso público da razão é um instrumento fundamental para o esclarecimento, que por sua vez é um instrumento fundamental para a liberdade. Ou seja, antes de querer mudar o mundo, a gente precisa querer mudar a nós mesmos. Parece frase de autoajuda, mas é uma frase fundamental para o Kant, para o iluminismo, né? Ouse saber, ouse pensar por si, que esse é o primeiro passo para a gente conseguir algumas mudanças no mundo. Espero que essa pequena explanação sobre a ética kantiana tenha ficado clara, né, para usar uma metáfora do esclarecimento. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, que me ajuda a difundir e a disseminar mais conhecimento filosófico, literário, sociológico e por aí vai. Um grande abraço e até a próxima.